Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Professor Zainag Entrevista. Uma conversa descontraída com personalidades da nossa sociedade, sempre levando conhecimentos sobre os mais variados temas. Programa Professor Zainag Entrevista. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito boa tarde para você que ouve e assiste aqui o nosso programa no horário habitual, 13 horas, e como eu digo sempre, né, boa noite, bom dia para você que acompanha a gravação aí no YouTube. Bom, hoje eu estou recebendo uma amiga, uma advogada do Rio de Janeiro, que ela vem falar de um livro, mas mais do que o livro, muito mais do que o livro, ela vem falar sobre um problema muito sério, sobre a aplicação, entre aspas, injusta da Lei Maria da Penha. Por que injusta? Quando essa lei é utilizada por mulheres de má índole para prejudicar homens que não seriam aí cometido os erros para os quais, né, para o cometimento dos quais a lei veio punir. E eu sei que ela quer que os homens que espancam mulheres, que batem mulheres, que perseguem mulheres sejam punidos. Mas a Mara, ela defende homens que são perseguidos injustamente pela Lei Maria da Penha. Para você que está assistindo pelo YouTube, tem aqui, olha, Direito dos Homens, Guia para Homens Vítimas de Denúncias Falsas e Alienação Parental. E você que está escutando pela rádio, esse é o nome do livro, Direito dos Homens, pela editora Processo. Depois, se você... no final, a doutora vai deixar os contatos dela, mas de qualquer maneira você pode mandar a sua mensagem, ou ligando aqui na rádio, ou mandando mensagem para o WhatsApp do Núcleo Zainag, que patrocina aqui o nosso programa, que é 11 9 16 19 7656. Ela veio do Rio de Janeiro. Muito obrigado por você deixar lá a cidade maravilhosa e vir aqui para a região da Avenida Paulista num dia que está tendo manifestação para falar comigo e com os meus ouvintes e com os meus internautas. Professor, fico muito feliz de estar aqui. A gente já vem conversando há um certo tempo e hoje é oportunidade. Fico feliz também porque eu sei que esse assunto é um assunto polêmico, que as pessoas confundem. Quando eu falo direito dos homens, as pessoas pensam, então você é a favor daquele homem que está batendo em mulher. E não tem nada a ver. Como sabiamente o senhor disse, são homens que são inocentes e, infelizmente, estão sendo acusados. Então, fico feliz pela oportunidade e espero que seus ouvintes também, se alguém passa por alguma situação semelhante, que saiba identificar os sinais e saiba que mesmo a lei sendo mais favorável à mulher, você também tem direitos. Isso, muito bem. Bom, como que você, primeiro, por que você acabou se dedicando a isso? Você está lá da tua vida, estava mexendo no direito esportivo, gostou do direito esportivo. Aí, como é que você foi parar nisso? Surgiu algum caso? Alguém chegou para você e falou, doutora, minha mulher está me prejudicando, inventou que eu bati nela, eu não fiz nada disso, foi isso? Então, o direito desportivo ele é uma vírgula. Eu, na verdade, sempre fui criminalista. Porém, eu gosto muito de estudar e eu admiro grandes professores. E comecei a fazer uma pós na Legale e a pós estava na promoção. Eu falei, desportivo, vou fazer. E quem era o professor? Era o professor Domingos. Eu acredito que o direito está muito interligado. Então, embora eu não atue no direito desportivo, eu pego alguma coisa, algum insight daquela aula e uso em outras áreas. Até porque tem direito penal desportivo. Exatamente. Então, o direito desportivo na minha vida, ele veio professor Domingos e professor Ângelo. Inclusive, queria mandar um abraço para o professor Ângelo, que foi a minha inspiração estudar um pouco mais, mas eu não atuei nessa área do direito desportivo. Eu tenho amigos no direito desportivo, doutora Renata Mansur, Renata Falcão, no GED também, mas tudo pela aula, para assistir aquilo ali, mas não para atuar, como se fosse um hobby. O direito desportivo, não pelo direito em si, porque eu gosto de todas as áreas, mas pelos grandes professores que tem ali. E o astral do direito esportivo é diferente, né? Parece que primeiro tem um monte de jovens, né? Que isso é muito bom, que é o seu caso. Que todo mundo se conhece Todo mundo se conhece. Aliás, GED, para quem não sabe, né? Grupo de Estudos de Direito Desportivo, no caso da Universidade
da Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. E a da PUC também tem agora. E o da PUC do Rio. É o da PUC o seu, né? O GED da PUC ou da PUC, o da PUC. o da PUC. É que tem GED em tudo que é faculdade, né? Tem GED no Mackenzie, aqui em São Paulo, na Universidade de São Judas. Aproveitar, você falou do Ângelo, né? Que é um grande amigo, um verdadeiro irmão, tá aí um pouco dodói. Um abração para ele, um beijo no seu coração. Estamos sempre lembrando de você, não, trate de ficar bom, hein? Isso é uma ordem. Exatamente. Então, mas volta à pergunta, como é que você foi se meter nisso aqui? Então, o que aconteceu? Eu comecei a pegar cada vez mais processos e durante o processo eu observava que aquele homem, que era inocente, e eu olhava o processo e falava, isso aqui não vai para frente. Eu, criminalista, acostumada a fazer defesas em grandes crimes ali, eu falei, isso aqui não... É só a palavra. E aí, quando eu cheguei no processo, que eu vi que a palavra tinha um peso muito grande, e mesmo eu conseguindo mostrar que aquilo ali era de outra forma, aquele homem tinha uma dificuldade. Eu digo que é como se fosse uma corrida. E nós dois aqui, as mesmas armas da corrida, só que eu tô com 10 quilos na costa, é assim que eu me sinto. Então, eu já chego com um ponto a menos. Por quê? Porque a mulher, a palavra da mulher, e somente a palavra da mulher, ela tem um peso. Eu entendo isso, por quê? Porque a violência, quando se fala de violência doméstica, ela acontece dentro de casa e não tem testemunhas. Então, a palavra, ela tem um peso. Só que, o que eles inseriram? A violência psicológica. E aí, a violência psicológica, que para mim é um calo muito pesado. Por quê? Porque eu acredito que o Estado não deve interferir. Se eu tenho um relacionamento e se aquele meu companheiro, ele tá me ofendendo, ele tá falando coisas que eu não gosto, o que eu tenho que fazer? Tira o time de campo, né? Tchau. E pronto, eu preciso da intervenção do Estado? Entendo que não é o contrário, quando a mulher também faz isso, não né? acontece nada. Isso que é o pior, porque às vezes a mulher faz e o homem não tem como recorrer, e nem precisa, porque assim, a violência psicológica, eu não tô bem, ele tá me chamando de feia, de gorda, de qualquer outra coisa, tchau, tá achando ruim, vou procurar outro. Mas que goste de mim como eu sou. Exatamente, mas hoje o Estado interfere diretamente. O que ele faz? A mulher chega lá e ela fala assim, olha, eu tô sendo vítima de violência há 15 anos. Eu estou casada com ele há 15 anos e há 15 anos eu sou vítima de violência. Eu preciso de uma medida protetiva. E aí, ele consegue a medida protetiva. E aí, o homem tá trabalhando, tá lá muito tranquilo, trabalhando aqui, teve uma briga, e aí ele recebe um WhatsApp do oficial de justiça. Olha aqui, ó, você não pode mais voltar para sua casa, porque você tem uma medida protetiva. Aí a roupa dele tá lá, as roupas, às vezes o negócio, você está afastado da empresa, porque eu tenho clientes que foram afastados de empresa, da administração de empresa. Então, esse é o perigo. A questão aqui não é homem contra mulher, até porque eu sou mulher, né? Então não faria sentido. E no livro, eu já bati os olhos aqui, que eu não tinha visto o livro dela antes. Você logo de cara fala da sua avó e da sua mãe. Exatamente. Dedica e tem uma filha mulher tem também. Filha. E, inclusive, a minha luta é pelo futuro, porque você imagina... O senhor é casado, mas vamos lá, por algo do destino, ficou solteiro. O senhor tem coragem de chegar numa mulher numa festa? Ah, não. E essa mulher falar assim, não tá tem coragem, assediando? não tem nem jeito mais. Mas... E ele lá. Mas o Euri falou que não vai. O Euri tá aí na pista ainda, né, meu filho? Tá na pista, mas não fica aquele receio? E se eu chegar... Porque olha só, você vai chegar naquela pessoa numa festa como faziam os maias antigamente na nossa época. Porque hoje tem o Tinder. Porque o Tinder é um cardápio. Você escolhe aqui do jeito que você quer. Mas na nossa época... Cardápio é um cardápio. Você escolhe ali a cara, escolhe o que você quiser. E aí, na nossa época, chegava numa festa. Primeira objeção, tu não sabe se aquela pessoa, porque hoje em dia tá tudo, não sabe se gosta de homem ou de mulher. Era um pouco mais fácil, que eu sou mais velho que você, a coisa era mais tranquila. Mas aí você não sabe. Passou a primeira, beleza, gosta de homem. Você chega e fala, oi, e aí? Poxa, gostei de você. Tá me assediando. E o que acontece? Nos bares, ela vai no banheiro e tem lá, ó, se você estiver sendo assediada, liga pra polícia, Isso eu vi num restaurante esses dias aí. Acho que foi lá no Rio, tal, que eu ia te falar. Tem vários lugares. Bom, aí... Então, é complicado. Você está falando, a gente tem um caso lá no escritório, nada trabalhista. O nosso cliente é um grande hospital e uma enfermeira falou que foi assediada sexualmente por um médico. Não tem, é a palavra dela, ele disse que não, o hospital confia nele, o hospital não fez nada contra ela, ela pediu demissão, apurou, chegou à conclusão que não teve isso. Dia da audiência, ela não levou testemunha. A juíza, eu não vou dizer o nome aqui,
porque seria extremamente deselegante, antiético e também perderia a amizade que ela é minha amiga. Uma coisa, outra coisa. E nunca conversei com ela sobre isso fora do recinto do fórum. A juíza baseou na palavra dela no processo. Eu falei, aí acabou. Porque, mas e se for verdade? Bom, e se for mentira? Começa no e se for mentira? E condenou o hospital a pagar R$50 mil um hospital de indenização, porque ela falou que foi assediada. Eu não vou ficar falando os argumentos aqui, quem é entrevistada é você. E você começou a perceber isso e foi... Porque se chegar um homem lá no seu escritório e falar, não, bati mesmo, não sei o quê, a mulher tem que apanhar... Você vai falar, procura outro, né? Exatamente. Eu faço uma triagem. É claro que eu posso ser enganada. Lógico. Posso cliente, ser enganada. Primeiro lugar que o cliente mente é para o advogado. Exato, mas eu faço essa triagem. E aí eu comecei a observar um aumento desses casos, porque eu já tive, durante minha longa vida aí de advocacia, quase 15 anos, que não é tão longa assim. Longa vida, você tem gatinhando, eu tenho 41, longa vida é a minha, você é neném. Eu nem tenho 41 ainda, mas de vida. De vida, então, e eu já tenho de formar. Obrigado, viu? Gostei desse elogio, né? Mas aí, o que acontece? Eu comecei a sentir... Sabe aquele frio na barriga que eu já não sentia no direito criminal? Isso é legal. Sabe aquele frio na barriga de conquista? Parecia que eu tinha acabado de me formar e aí quando eu pegava uma decisão favorável... E depois eu comecei a sensação de injustiça mesmo. Assim, gente, não é possível que as coisas caminhem por esse lado. E durante um tempo eu falei, agora eu só vou fazer isso. Que é atualmente eu só faço isso, exceto uma coisa ou outra, porque eu adoro direito criminal ainda, então... Você, né, de vez em quando eu pego um processo. E no Rio você tá feita, ela tem bastante cliente por lá, né? Com todo o respeito, né? Brincadeira, você sabe que eu amo o Rio de Janeiro, né? Eu fico muito triste de saber que o Rio tem desse jeito. Mas deixa pra lá. Então, você pegou, aí você pega isso, que a Mari, eu sou testemunha, ela é uma guerreira, ela é lutadora, ela busca aqui fazer justiça. Exatamente. Porque eu observei até os advogados, quando pegam, eu observei o advogado colocando em dúvida. Mas será que ele fez? Eu falo, gente, se eu tiver dúvida, eu não advogo para a pessoa. Claro. Você vai advogar para alguém? E assim, muitos advogados de processos que eu já peguei no meio do caminho, falavam assim, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada porque a lei é assim. Imagina você falar isso para um cliente que você não pode. Realmente, é como eu falei, são os 10 quilos aqui na corrida, mas eu tenho chance de chegar porque e eu vou correr. A mulher não pode desistir, né, da ação. Aí você já, para um crime pesado, nem poderia. Mas um pequeno hematoma que faz na pele... Eu tenho um caso que eu conheço de uma pessoa próxima a mim, há alguns anos, a mulher dele era muito ciumenta. E ele precisava dar aula fora de São Paulo. A mulher trancou o apartamento com uma porta só. Não deixava ele sair. Ele teve de usar força para pegar a chave. No que puxa a chave, machuca. Ele foi lá para outro estado, deu aula, voltou no dia seguinte, a mulher chorando. Me desculpa, me perdoa. O que você fez? Mas ela falou, eu fui na polícia, que a hora que você puxou a chave me machucou. E aí na polícia fizeram até exame de corpo de delito. Ele teve que se defender no processo, ainda com dó dela. Falou, ela não sabia, não sei o quê. Ficou com pena, mas foi absolvido. Logo em primeira instância, a MP nem recorreu, e era uma juíza, que até eu estou falando com você, eu vou procurar saber quem é essa juíza para até chamá-la aqui, talvez, porque é uma juíza que me disseram, a pessoa falou que era uma juíza de mão pesada e viu que a pessoa era meio maluca lá e tinha... ciúme, era uma pequena lesão. Você acha que é correto isso, não poder desistir? Não poder dar andamento na ação? Que se for uma briga entre mim e o Euri, aí ele me machuca um pouquinho, eu vou na delegacia, eu não continuo com a representação, aí se você falar bobagem, me avisa. Tá resolvido. Agora a mulher não pode, né? O que acontecia antes? As mulheres, elas eram agredidas. Porque, assim, uma hora, eu acho que a lei poderia ter acertado ali, até um certo caminho. A mulher agredida e aí fazia as pazes com o marido. Então, só que era uma agressão muito forte, um risco de vida, uma lesão corporal grave. Aí já é diferente. Aí agora não, agora precisa... Por quê? Porque às vezes ela era ameaçada, às vezes ela não tinha dinheiro. Então, assim, o marido falava assim, você vai ficar, não vou te dar nada. E ela era meio que obrigada a desistir. Por isso que criaram isso. Só que o que tem acontecido? Bom, tá vendo? Eu não tinha pensado nisso, tá? Tem se afunilado cada vez mais.
E assim, eu digo que quando uma pessoa vai tirar um direito seu, ela não tira de uma vez, ela vai tirando aos pouquinhos para você não perceber. Porque se tirar de uma vez, aí você fala, epa, peraí, tem alguma coisa errada, e aí começa a protestar. É a mesma coisa na minha área do assédio moral. O assédio moral não começa com xingamento pesado, vai devagar. Pô, você faz coisa, grita com o empregado não responde, já ofende, e aí vai embora. E a mesma coisa, né? Com a agressão. Começa pequeno, um beliscão, tapa na orelha, e daí até chegar a lesão corporal ou homicídio. Exatamente. Mas eu nem falei nesse sentido, eu falei no sentido de que os direitos dos homens eles estão sendo tirados aos pouquinhos. Por exemplo, antigamente precisava ser uma agressão para que tivesse uma medida protetiva. Depois veio a violência psicológica. Hoje em dia a lei fala que o fato não precisa ser crime. Ou seja, eu não quero falar com meu marido, eu separei com ele, eu não quero falar com ele. Ok, é um direito meu, eu não sou obrigada a falar com ele. Mas aí o Estado vai me dar uma medida protetiva só porque eu não quero falar com ele. Sem ele ter insistido para falar comigo, sem ele estar me perseguindo, sem nada. Ok. Porque eles falam assim, mas a medida protetiva ela não precisa do contraditório, como num processo criminal. Por quê? Porque ela não é um processo, ela é uma medida. Ok, concordo, ela não é um processo, ela não gera antecedente criminal nem nada. Mas porém, causa transtorno. Não, porém, olha só. O descumprimento da medida protetiva, descumpriu, é cadeia. E aí a gente tem a última ratio do direito criminal, que em último caso... Que é para prender. Que é para prender. Na medida protetiva é o primeiro caso. Descumpriu, prende. Liga, olha, meu marido está aqui. Aí você se coloca numa situação forjada, onde aquela mulher forjou. Então, se ela já forjou uma denúncia falsa, ela vai forjar para prender aquele sujeito. E o homem cai. E ele cai. E aí, o que ela faz? Assim, eu tenho inúmeros casos, mas teve um que eu achei, assim, que ele tinha um parente advogado, era advogada, e ele ligou pra ela e falou, fulana tá me ligando, pedindo pra eu ir lá na casa dela, que aconteceu não sei o que. Vou lá. Ela falou, se ela tá te ligando, porque a pessoa não conhecia. Ela falou, se ela tá te ligando, não tem problema, vai. Chegou lá, começaram a tentar resolver, era uma construção, alguma coisa que tava tendo conflito, começaram a brigar, ela ligou pra delegacia. Ele ficou preso 1 mês e meio. 1 mês e meio. Quando eu assumi o processo... Foi para presídio. Foi pro presídio. E assim, ele não vai lá ficar separado, bonito. Vai pro presídio mesmo. Claro. Foi pra Bangu. Ou isso que eu ia falar, Bangu. Aí vai ficar um mês de bandidos, dormindo mal, comendo mal, sem a sua liberdade, sofrendo ameaça ou outros abusos, né? E aí, o que aconteceu? Eu pedi a revogação da prisão, juntei os áudios, o juiz pediu... A juíza, que geralmente é uma juíza. A juíza pediu para a vítima ser ouvida. Eu falei, tá aqui, ela pedindo para ele ir lá. Porque, assim, os entendimentos dos tribunais superiores já é nesse sentido de que se aquela quebra acontece pelo sentido, só que, assim, até a gente chegar lá em grau de recurso... chega aí e libera, né? Você tem ainda um caminho a percorrer. Você não pode... não, mas se tem se o entendimento do STJ é esse, eu vou direto. Não é assim. Você precisa pedir para aquele juiz, e aí vai para o Ministério Público, e durante esse tempo você vai ficar preso. E aí, no final, quando chegar na audiência e falar realmente você vai ser absolvido, o que acontece com ela? Nada, né? Nada. Não acontece nada. Mas não acontece porque não tem uma lei? Tem a denunciação caluniosa. Só que os juízes dizem que porque, assim, a denunciação caluniosa, o Ministério Público que precisa denunciar. Que se começar essa onda de denúncia por denunciação caluniosa, que isso vai desencorajar as vítimas a denunciarem. Porque se elas não tiverem provas, elas podem ser presas ou condenadas. Então, assim, é uma suposição de que pode acontecer isso e, por isso, não aplica a lei que existe. E também entrar com uma ação civil para de indenização, não vai dar em nada. Quer dizer, vai dar, né? Mas vai cobrar? Pode dar, mas às vezes essa pessoa não tem dinheiro. Então, assim, e qual seria a indenização justa para tudo isso? Não tem. Eu imagino o seguinte, outro dia estava me falando, meus pais nunca me bateram, né? Mas meu pai, principalmente, ele dava o seguinte castigo, ficar sentado ali, quieto até a hora que eu deixo você sair. Perder a liberdade por algumas horas me endireitou. Quer dizer, não muito, né? Mas se endireitou um pouco. Esse é o castigo que eu dou na minha filha também. Então, mas eu fico imaginando, se um dia eu for preso injustamente, passar um dia sem a minha liberdade que o Estado tirou, eu não volto mais o mesmo ser humano. Eu não vou ser mais a mesma pessoa. Uma sensação de revolta muito grande. A revolta por ser injusto. Agora, se eu fiz algum negócio, eu tenho que aprender para não fazer nada de errado. Bom, sobre alienação parental, que é um dos subtítulos aqui, denúncias falsas, e o outro é alienação parental.
que você fala aqui sobre isso? Então, a alienação parental é quando um dos pais, ela vale tanto para o homem quanto para a mulher. Só que eu atuo pro lado dos homens e geralmente é a mãe que fica com o filho. Então, aquela mãe, ela não aceita o fim, seja por, sei lá, N motivos. E aí, ela pega aquela criança como se fosse um verdadeiro objeto. O filho é meu. O filho é meu, o filho é da mãe. E eu já vi uma advogada colocando isso na petição. O filho é da mãe. Então, o filho é da mãe. E aí, o que ela faz? Ela faz medida protetiva. Quase que sempre numa questão de alienação existe uma medida protetiva que não impede que veja o filho, mas atrapalha. Por quê? Porque o pai tem que colocar um intermediador para ligar para a mãe. E aí ele coloca quem, Hoje geralmente? me contaram isso. Ele coloca o pai dele e a mãe dele. Aí a mãe dele tá feliz com aquela mulher que fez uma denúncia falsa? Não tá. E mulher tem o sangue... Mãe, né? Tá Mãe tem o sangue defendendo quente. Aí esses dias eu tenho um Imagina minha processo no mãe. Rio Grande do Sul que a mãe foi, aí a menina, ela foi pegar, queria devolver as coisas dele porque ele teve que sair de casa às pressas. Levou as coisas dele num monte de saco de lixo. A mãe fala, só me chamou ela de santa. O que ela fez? Pediu medida protetiva pra avó não ver o neto. Não conseguiu, mas poderia ter conseguido. Então, assim, eu sempre falo que o homem hoje, ele tá no estado de vulnerabilidade. Até eu tenho vários comentários negativos quando eu faço isso, mas o homem é o vulnerável. Por que ele é o vulnerável? Porque basta a palavra de uma mulher para que ele seja condenado. Eu tô aqui com um professor. Se eu ficar sozinha com o professor e depois falar assim, olha, o professor fez isso e isso, ele pode ser absolvido no tribunal, mas ele já foi condenado, porque a mídia, ela condena sem pena. Ela condena sem pena. E muitas vezes a condenação do tribunal é muito menor do que a condenação de mídia. Porque nunca mais a pessoa vai conseguir ter... Porque vai ficar querendo, Será? Olha só, eu achava que ele era um bom... E a pessoa pode ter uma conduta ali sem erro a vida toda. O que as pessoas vão falar? Elas não vão falar assim, nossa, ele é uma pessoa tão boa. Vão falar assim, nossa, ele parecia ser tão bom. Tá vendo como a gente não pode confiar em ninguém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. E a dona Maria da Penha aí? A gente tem 4 minutos, eu quero te explorar quanto a isso, gente, né? A dona Maria da Penha foi a precursora da lei aí, foi ela que deu origem e... Não falando da pessoa, mas falando do processo da Maria da Penha. E quero dizer para vocês que eu não falo do que eu vi, eu falo, conheço, já entrevistei o ex-marido dela. E mais do que isso, eu conheço o processo. Só para vocês terem uma ideia, tem um documentário no Brasil Paralelo que é muito interessante sobre isso. Mas só para ter uma ideia do pior, a condenação, a arma da condenação, ela sequer tinha sido fabricada na data do crime. E tem um laudo da Taurus falando, não, é impossível que essa arma seja arma do crime. Por quê? Porque no ano de, acho que foi 84, essa arma nem existia. Então, já começou errada. Porque ali foi um assalto, né? E ela falou que o marido que mandou assaltar, não é essa história? E essa história ele também, já batia nela? Nunca bateu nela. Inclusive, num podcast, ela fala assim, você já sofreu alguma violência física? Ela fala, não, física não, só psicológica. Porque eu vi, né, o que me chamou a atenção que foi que apanhou na delegacia, que ele chegou lá, um policial bateu nele. Muitas coisas. E ele guarda tudo, ele tem tudo, assim. Senhorzinho é um hoje, senhor... Né? Ele é doutor, era professor da universidade, ele acabou a vida dele. Era professor, dava aula na universidade. Por que aconteceu tudo isso? Porque ele tinha uma amante e ela pegou as cartas. Provavelmente a motivação foi essa. E depois disso ele virou esse monstro que eu ouvia quando eu falava assim, ela foi eletrocutada. Eu imaginava uma cena na banheira, aquelas coisas de novela, mas sabe o que foi? Foi um chuveiro que dava choque. O chuveiro que dava choque, que não tinha a fiação, tem que fazer lá, né? O aterramento. Sei, o fio terra, essas Exatamente. Coisas. Aliás, choque em chuveiro eu tomei uma vez quando era solteiro na minha casa, é um horror. Ela tomou um choque, o chuveiro estava dando choque, e ela falou que ele queria matar ela daquela forma. Aí essa história, ela vende, infelizmente. Mas assim, o recado que eu deixo para vocês, tenham muito cuidado. Tá no relacionamento, a mulher ameaçou uma vez, não paga para ver. Faz a mesma coisa que a gente fala para mulher, não é? O que uma mãe, você tem uma filha, quando ela crescer, vai falar, o meu namorado me xingou na frente dos meus amigos. Você vai falar, tira esse moleque, gostar é uma coisa que você pode desgostar, porque isso vai piorar, não é? O respeito, E se for o homem, outro dia, eu falei para você ontem, a bem da verdade, comentando que você vinha aqui conversar comigo e com o pessoal de casa, do trânsito também. Não, mas peraí, eu falei, gente, homem, não é homem que não presta. O ser humano não presta, ele pode ser homem ou pode ser mulher. Você não pode generalizar, igual falar policial é corrupto, político é corrupto, não. O ser humano é corrupto, o ser humano é violento, e aí ele vai para uma profissão que facilita, né? Mas então, e você acha que essa história da Lei Maria da Penha, a gente vai conseguir mudar isso?
Eu acredito que... Pelo que você está acompanhando, o pessoal, e você acha que vão descobrir e vai fazer justiça com aquele senhor? Sim, eu acredito que sim. E mais do que isso, eu acredito que a sociedade, ela tem aberto os olhos para esse tema. Por quê? Porque acontece com alguém que você conhece, acontece com você. Eu falei que eu conheço. Aconteceu com aquele. E quando acontece com alguém perto, a gente pensa, olha só, não era do jeito que eu pensava. Então, as pessoas, elas precisam entender que as leis, elas devem ser armas. Elas devem ser escudos e não armas. E a Lei Maria da Penha, ela é uma arma. Ela é uma arma na mão de uma pessoa mal intencionada. E a lei deve servir para proteger. Então, a partir do momento que a lei escolhe quem proteger, pode ser qualquer coisa, menos justiça. Justamente. Olha, a gente está terminando aqui. Eu queria que você desse os seus contatos para quem quiser continuar falando com você, lá no Instagram, por exemplo, né? Eu vou passar meu Instagram, que é mais fácil. Fala, lá acha tudo. Coisa. É Mara Damasceno. Aí, Damasceno, fácil, não é igual Zainag, que outro dia me falaram, é difícil do seu nome. Eu ainda brinquei, levei 7 anos para conseguir escrever Zainag. A pessoa não entendeu bem. Mara Damasceno, minha querida amiga, parabéns pelo livro, mais do que isso, parabéns pelo trabalho, pela coragem, pela valentia. Foi uma honra te receber aqui. Eu sei que o pessoal gostou. E olha, gente, quem está assistindo, né? Eu falo, olha, eu esqueço que tem o rádio. Você que está ouvindo, o livro é Direito dos Homens, um guia para homens vítimas de denúncias falsas e alienação parental. Um livro pequeno em termos de páginas, mas de conteúdo maravilhoso, fácil de você ler. Já bati os olhos aqui antes de começar o programa. Vale a pena. Muito obrigado a você que nos acompanha, pelo carinho de sempre. Obrigado, Mari. E até o próximo Professor Zainag Entrevista. Tchau. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Professor Zainag Entrevista. Professor Zainag Entrevista.